12 de outubro de 2014, aqui na República Aquários, com o ex-aluno Ronaldão. Ronaldão, primeiramente, né, perguntar para você o que é voltar à República como ex-aluno e voltar principalmente num 12 de outubro. Olha, o 12 é uma data especial pra gente, mesmo para aqueles que não fizeram o curso de engenharia, né? Já que é sabido que o 12 de outubro é a comemoração do aniversário da Escola de Minas. Mas para nós republicanos em especial, tem um sentido diferente, que é tentar viver um pouco daquilo que a gente passou enquanto estudante, enquanto morador e irmão, né? Eu falo irmão sem nenhum tipo de, digamos, sem querer forçar a barra, porque é realmente esse sentimento que a gente tem em relação aos colegas que moraram junto com a gente, até alguns que moraram antes e depois. Porque Aquários, se não me engano, você mesmo, Otávio, me disse uma vez, que é a força das gerações. E eu acho que isso é que enriquece Aquários. Se você for nas outras repúblicas, sem querer se desmerecer, é claro, você percebe que existe uma certa unidade de comportamento e de pensamento. Já na Aquários é diferente, não sei se... Porque ela já tem uma tradição de aceitar as pessoas como elas são, sem tentar colocá-las dentro de uma gaveta, encaixotá-las. Pluralidade aí. Então, assim, é uma república muito plural. Você, enquanto, sei lá, visitante externo, você pode adorar um e odiar o outro, mas é impossível você não encontrar alguém na Aquários com quem você se identifique. Então, não é só uma coisa nossa. A gente percebe que as pessoas, os estudantes de um modo geral, vê na nossa casa uma espécie de mãe acolhedora. Eu percebo isso, as pessoas que vêm do campus, as pessoas que moram aqui no centro. A gente sempre foi meio que guarida, tanto para rock and roll quanto para estudo. O Joinho ontem em cima da mesa, ele falou uma coisa que eu acho que é muito interessante. A gente está sempre na vanguarda. Eles sempre esperam algo mais criativo da Aquários, justamente talvez por causa desse nosso perfil todo. Sempre surpreender, né? Sempre variado. E uma coisa que já... Quem sou eu para falar, que gente mais gabaritada do que eu já falou, essa coisa do acolhimento. Ontem eu fui homenageado de 10 anos, né? Eu tinha um motivo especial para voltar. E essa coisa do acolher. A gente, às vezes, pensando assim, tá entrando nessa geração, e será que o pessoal vai continuar mantendo essa tradição de cuidar um do outro? Cara, eu não tenho a menor dúvida. Os meninos, eles podem não ser muito desenvoltos no conversar, mas você percebe a dedicação que cada um tem com a gente, o carinho, aquela boa vontade, sabe? Você pede um bicho pra fazer uma coisa, ele não torce o nariz, ele não fica de cara feia, ele faz com uma boa vontade que parece ter vantagem pra ele. Parece que ele tá fazendo pra si mesmo. Isso é uma coisa que não tem preço. Eu tenho certeza que não se encontra em lugar nenhum. O caráter, a espontaneidade é muito forte. Muito, você fica assim, você fica... Dá vontade de congelar o tempo enquanto a gente tá aqui dentro da Aquários. Eu acho que é muito disso, reviver aquilo que a gente viveu intensamente o dia inteiro durante 5 anos, no mínimo, né? Agora, uma questão que eu sempre pergunto, né? Pra ter esse registro histórico, como você entrou na história da Aquários e a Aquários entrou na sua história? Como foi No meu caso, já de longa data, como diz, eu tenho problema de DNA, né? Data de nascimento antiga. Mas os meus primos, especificamente o Chaminé e o Delcete, eles já são ex-alunos e vieram antes de mim. A primeira vez que eu vim foi por ocasião da formatura do Delcete. Do Delcete, se não me engano foi em 97. Não, mentira, desculpem. Eu estava para trabalhar na Vale Rio Doce como estagiário. Eu ia estagiar em Itabirito. Durante o casamento de umas irmãs, eu conversando com o Chaminé, que é ex-aluno aqui da Engenharia de Minas, falou que você você tem vontade de fazer direito, por que você não vai para Ouro Preto? E eu não tinha a menor noção de como é que funcionava o esquema de república. Você fez escola técnica, não? Fiz escola técnica na minha cidade, Conselheiro Lafayette. Então, inicialmente, você queria continuar na área... Eu deveria continuar na área técnica, eu não queria, eu queria fazer direito, apesar de ser da área técnica. E não via muita possibilidade, porque era pobre. Como é que eu ia fazer direito? Como é que eu ia me manter na UFMG em BH, por exemplo? Eu nem sabia que tinha direito de Ouro Preto. Ele abriu meus olhos, olha, tenta fazer o estágio em Mariana, Timopeba, você faz o cursinho, se passar, de repente a gente consegue batalhar para você conseguir morar na minha casa. Porque lá, a princípio, só aceita
Aceita-se De outros cursos. pessoal de engenharia ou alguns cursos, tipo engenharia de computação e matemática, porque só pensa quem faz matemática, quem tem matemática no currículo, era a ideia na época. Eu aceitei o desafio, enfim, isso foi em 96. Fiquei um ano fazendo estágio, fui cascudo, né? Cascudo é aquele que vai fazer Fica lá, fica na empresa. o vestibular, mas não passei. Ali não era a hora de eu entrar na Aquarius. Fui fazer estágio, fui trabalhar na Vale do Rio Doce, rodei o mundo e voltei em 99 já como estudante de Direito. Foi assim que a Aquarius entrou na minha vida pra sempre. Agora você chegou já como calor, você não foi cascudo. Eu fui não. cascudo em 96. Só que eu fiquei um ano, não passei no vestibular. Aí eu fui trabalhar Foi cascudo na República. na República. Ah, Na República. Foi cascudo na República. Morei um ano, conheço uma galera bem das antigas já. E fui rodar, fui trabalhar e tentar a sorte. Mas como eu queria muito fazer direito, acabou que em 99 eu consegui entrar como calouro, já batalhando vaga. Inclusive eu fui campeão do Miss Bichos. Você foi. Não, nem vai entrar nesse assunto. Mas você foi o primeiro morador e ex-aluno de direito. Primeiro ex-aluno. depois veio outro, Primeiro né? morador, depois veio o Capeta, né? É. O Capeta, agora tem um monte aí. Nem sei O dizer. Prosa que tinha entrado direito, mas parece que ele Isso aí, mudou. aí o Prosa entrou como estudante de Direito e depois migrou para Engenharia de Minas, Aham. se não me engano. Agora sim, foi marcante, né? Obviamente, o seu Miss Bicho, né? Você ganhou. Não sei se antes a República tinha ganhado algum prêmio nesse Miss Bicho. Sim, Mas, vamos dizer, pelo menos tá na na história. contemporaneidade você foi o primeiro campeão do Miss Bicho, né? Sim. Representando a Sim, Aquarius, né? foi assim. Aí como, assim, não sei se você lembra, mas nem eu vou lembrar também, porque eu nem sei se eu estava envolvido. Mas como que foi a preparação, vamos dizer, né? Bicho, né? Eles se hidratam bastante com Não, assim, especialmente a sua preparação, né? Como que veio a ideia de... a ideia. Você sabe, né? É porque na época o Mr. M, né, aquela figura mítica lá do Fantástico, fazia um certo sucesso, né? Com aquele negócio de fazer mágica. Ah, é no Fantástico, né? É, acho que é fantástico, né? Mr. M, né? Aí você, pô, se pintar a cara do Ronaldão, fica muita ideia de ficar pintando muito, só pintar a cara dele de branco e já tá pronta a fantasia dele. Sacanagem. Aí, pra incrementar, resolveram, né? Tipo assim, só pintar a cara seria muito pobre. Me dá uma capa. E a grande vira, e acho que o que fez eu ganhar foi que fizeram o Mr. M, a máscara do Mr. M era denunciar a sua sexualidade duvidosa. No caso, eu fui com o vestido amarelo corado no corpo. E o quadro era o seguinte, eu tinha dois... Regiane. Aí, tá bom? Haviam dois semibichos, o Mandi, não sei se você se lembra, que depois veio sair da República posteriormente, e o filho de um ex-aluno que eu esqueci o nome. É o Brandão. O Brandoli. Ah, você é, lembra dele? Brandoleira. Os dois eram os meus assistentes, eles dois ficavam dançando, cancando na minha frente e eu sério, eu entrava sério na coisa, com uma capa preta sobre o vestido. Em certa hora o Mr. M soltava a franga em cima do palco. Quando os jurados viram aquilo ali, além de todo o cair e rir, até os jurados perderam a compostura. Os jurados começaram a rolar no chão de rir daquele negócio. Não sei se alguém falou, o que é isso, Mr. M? E pra ajudar ainda, no que eu fiz aquilo, o narrador era Não lembro. o teve um- Suan lá da Consulado. O Suan. Ele falou assim, mas o que é isso, Mr. M? Falou, lance "Né, galera, desse. isso eu acho que foi que ajudou eu a ganhar o prêmio lá. E foi uma festa danada. Apesar de que, por incrível que pareça, na época ninguém tava botando muita fé em mim. Tirou-se acho que 2 fotos e todas as 2 se perderam. A gente não tem o registro da Eu vi coisa. essa foto. Desde o morador também tá todo mundo Não sei bêbado. se eu tirei, cara. Acho que fui eu que tirei as. Os moradores todos bêbados. Ninguém ficou pra apurar a ação, ficou só o Marujo e o Taruíra. Quando saiu lá com o Ares campeão, os dois subindo em cima do palco, cara, igual uma criança pequena comemorando lá com a gente. Foi muito bacana. Não sei se lá de lá tem fotos lá do Cainha. Eu acho que não. Da Aquarius eu lembro que tinha uma foto lá. Pode até procurar, né? Mandar um charado Bruto, se é diretor do CAI, ele pode buscar um computador lá, né? Antigos não sei. arquivos, pode ser que tenha. Eu acho difícil. Ou na sua época, assim, vocês iam falar um negócio do quintal, né? Algum tipo de atividade, que seja algum tipo de fato marcante. De obras, né? Você lembra de ter sim, participado de alguma várias, obra várias. da República? Assim, Isso é uma obra- coisa que não, marca. Você lembra de ter participado de alguma obra? Assim, Nossa, da- várias. A boate, por exemplo,
cozinha. A boate, ela era... narrando assim é difícil. Mas a boate, para quem conhece um pouco a casa, ela é até a direção daquela pilastra. E tinha um vão entre a boate e o barracão de cima. Você subia, tinha um pequeno... uma espécie de banco de concreto, né? Quem subia no banco via o vão lá embaixo, quem passava lá embaixo. A gente resolveu quebrar essa parede e nivelar ali tudo. E essa obra, como a gente não tinha muito recurso, era um pedreiro e nós, a bicharada que éramos os serventes. Pegava aqueles, pedreira quebrando, a gente pegava aqueles entulhos na lata e levava lá no beira, ali atrás do cinema. Nossa, ficava assim a tarde inteira carregando isso. As partes da obra da expansão ali da laje, da boate. É isso que eu tô falando, quebrou ali, expandiu. Sim. E não, teve muita coisa. Aquele corredor ali não tinha luz, foi eu que instalei. Alguns refletores lá embaixo no beira, foi eu que instalei. O refletor ali de cima do barracão de cima teve participação minha. Quando a gente teve aquela luz, quando teve aquele iluminação da boate também? Iluminação da boate, não, eu só comprei. O Globo de Ouro da boate, quem comprou foi eu na minha formatura. Mas quando a gente teve aquele racionamento de luz, na época era férias. Não tinha ninguém lá para dizer, para defender a nossa cota. E quando eles mediram por uma época de baixa de férias. Aí quando voltamos, obviamente o consumo explodiu, porque quando mediram era medida de 2, 3 moradores. E a gente tentou fazer o recurso administrativo na CEMIG e ela não aceitou. Então a gente teve que cortar na carne. Teve que alterar, como eu era eletricista, né? Teve que alterar o chuveiro internamente para a função verão. Se deixar o morador, ele não vai ter consciência. Então eu alterei a condição interna de todos os chuveiros da casa, para que ficasse na posição verão. Porque aí conseguiria economizar a luz e ficar dentro da cota aqui. Ficar tomando banho quente à vontade. Porque o banho na posição inverno ele consome 30% a mais de energia. Algumas coisas marcam a gente, né? Agora outra coisa, o que é ser aquariano? Ser aquariano é saber lidar com o diferente, saber respeitar a individualidade do outro e viver em harmonia com esse jeito diferente do outro ser e respeitar. E saber respeitar, sobretudo, hierarquia. É fundamental para que uma casa desse tamanho funcione, haver o respeito. E quem está na posição superior, saber usar esse poder, para que a coisa ande nos trilhos. Porque se você tem um certo poder em relação àquele que está mais abaixo, e você não sabe usar esse poder de uma forma sadia, a casa vem abaixo. E aqui em casa sempre deu muito certo. É uma fórmula que dá certo, embora seja combatido pelos um chamado de movimento politicamente correto, que não sabe bem a engenharia da coisa, continua advogando que tem que ser dessa maneira. Sai todo mundo ganhando. Dá uma ideia de ordem, né? A nossa geração teve de distorções, né, exageros, né? Tipo, a gente não pode... Dava vento porque era coisa... Brigou com namorada. Do morador, do morador com bicho, alguma coisa. Aconteceu houve isso. Houve distorções. Mas eu acho que no geral... República aprendeu com isso também, né? Mesmo com os erros ou com os exageros. Mas acho que na média a coisa funciona muito bem. E se desse errado, nenhum de nós, os alunos, voltaríamos com essa paixão que a gente tem, que a gente volta. Quanto mais o tempo passa, mais a gente fica apaixonado. Mesmo assim, tudo isso ficou unida, né? Não teve altos e baixos, obviamente, mas... Teve as crises de quantidade de moradores, que foi mudando as gerações, né? E mudou o poderio econômico dos calouros. Antigamente a República era quase que uma condição para muita gente conseguir formar. Hoje, em virtude de aumentar o padrão de renda dos calouros, muitos já chegam assim na aula, primeiro dia já querendo montar uma república. A minha época mesmo foi uma época difícil de conseguir bicho. Casa com 30 quartos, às vezes a gente não tinha 25 moradores. Foi na sua geração que começou a abertura mesmo para outros cursos liberais? Aí depois de mim vai mais ainda, que veio a turma do Garim, né? Veio um monte de gente de turismo, dois de filosofia. Não, fala assim, quando você morava na Aquarius, que... Era cota de 3, eu era o quarto. Porque você como história estaria informando. E o Confúcio de matemática. Eu falo assim, antes de você sair da República, começou a abrir mais qualquer curso ou não? Aí foi na época do Garim, né? Não, do Garim em diante, aí a coisa explodiu. Porque aí veio o Ilha, né, que era de turismo. O Garim e o Siddhartha de filosofia. E tinha mais um.
Não, Fósforo já era de engenharia mesmo. É. Mas aí começou a chegar muita gente, outros cursos, eu acho que a casa ficou mais rica ainda. Aí que deu, inclusive, uma melhoria no relacionamento. Essa turma que veio, ela conseguiu resgatar um pouco do aquário social. Então, Foi muito bacana a contribuição desse pessoal de outros cursos.